Bom dia a todos, bom dia meus alunos e alunas. Estamos aqui na aula de ensino religioso, professor Janilson. E não podíamos deixar passar em branco essa data tão maravilhosa, tão especial, que é 19 de abril, Dia do Índio. E nós estamos aqui com essa aula para comemorarmos e homenagearmos todos os indígenas brasileiros. Um povo que estava aqui na terra muito antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500. Os índios estavam aqui, eram os donos da terra, o povo da terra brasileira, que antes nem se chamava Brasil. E os primeiros habitantes são eles, os índios. Quando o Brasil foi descoberto em 1500, os historiadores calculam que existiam aqui entre 1 milhão e 3 milhões de índios, divididos em 1.400 tribos. Haviam áreas de concentração. A maior parte estava na bacia do Paraguai e na bacia amazônica. O processo de extinção dos indígenas foi iniciado no litoral, quando os primeiros núcleos europeus ali se estabeleceram, com matanças, escravização ou transmissão de doenças para os nossos índios. Os indígenas não resistiram às doenças, como sarampo, varíola e gripe. Entre os anos de 1562 e 1563, cerca de 60 mil índios morreram por causa de duas epidemias de varíola, chamadas de peste de bexiga. Atualmente, existem em torno de 280 mil índios no Brasil, divididos em 206 grupos ou etnias, identificados, pelo menos. Pode até passar desse número, colocam alguns historiadores que passam de 280 mil. Pode até dobrar, porque algumas etnias não são identificadas. Cerca de 90 mil deles vivem na região amazônica. A maior parte dos nossos índios estão ali na selva amazônica. Então, de onde vieram esses índios brasileiros? Os antepassados dos índios das Américas vieram da Ásia para o continente americano há 40 mil anos atrás. Eles atravessaram o Estreito de Bering, que liga a Sibéria ao Alasca, no período das glaciações. Interessante é que esse grupo étnico, esse povo brasileiro, povo indígena, eles têm alguns hábitos, eles têm sua arte, sua religião, suas crenças. E um dos hábitos mais importantes dos índios é que eles são caçadores. Eles usam o fogo para tirar o animal da toca, constroem esconderijos no alto das árvores para esperar a caça ou usam cães. O contato com a civilização, porém, alterou a forma dos índios caçarem. Hoje, alguns usam até espingardas. Hoje, As tribos gostam mais de pescar do que caçar. Eles gostam bastante da pesca. Se bem que é caça e pesca, mas eles gostam muito mais da pesca. Usam vegetais, timbó, tingue, para atrair e atordoar o peixe. Depois agarram o peixe com as mãos e ali eles pescaram aquele peixe. Um outro método que costumam empregar é o de atingir o peixe com flechas de ponta de osso. A civilização também já ensinou que algumas tribos utilizam varas de pescar e anzóis industrializados. Já na atualidade, Os índios brasileiros, meus queridos alunos,
adoram carne de macaco, que consideram um prato muito especial. Quando mais novo for o macaco, mais tenra é a sua carne. Os miolos são retirados e misturados a um molho ou comidos com pão. O cérebro do macaco é rico em gordura e proteína. Algumas espécies de larvas de besouro, como as que vivem em troncos de coqueiro, são consumidas por índios brasileiros. Então, eles se alimentam praticamente de animais, principalmente pescados. Se alimentam também de proteínas, como larvas de besouro que ficam nas árvores. Se alimentam de frutas. E o arco e flecha é o principal tipo de arma indígena mais conhecida. Existem também o tacape, a borduna, que é o porrete, né? Porrete. O junço, pau com uma ponta afinada feita de ferro. E a sarabatana, canudo comprido usado para disparar setas com a força de um soprão. Sopram e sai. São as principais armas: arco e flecha, a sarabatana, o chuzo e a borduna. Bem, daria muito mais tempo a cultura indígena, a tradição indígena. Quanto à religião, eles têm no pajé o seu principal mediador entre os espíritos, entre os deuses, entre as crenças, as divindades, o pajé. Enquanto o cacique é um líder mais político, mais administrativo, o pajé é um líder mais religioso, tá certo? A sua habitação, as ocas são compartilhadas por família de até 40 pessoas, são ocas grandes. Filhos, genros, noras, netos, parceiros, sabe, casais, moram todos juntos na maloca do patriarca daquela tribo. Então, a oca não é aquela pequenininha que só serve para uma família. A oca é para uma família mais extensa, uma família maior. Uma coisa interessante, os índios jamais batem nos filhos, diferente de nós que nos achamos civilizados, né? Os índios jamais batem nos filhos. É uma curiosidade interessante para aprendermos. Os casamentos ainda são arranjados, ou seja, a Índia, a mulher, é trazida até o pretendente. Ao entrar na puberdade, a garota fica durante um ano isolada para aquela pessoa que já escolheu. E depois é apresentada aos pretendentes numa festa. Em casa, ela ouve lições de mulheres mais velhas, aprimora técnicas de artesanato, ajuda a cuidar dos bebês da família. Esse é o papel da mulher indígena que já se casa bem nova, na puberdade, na mocidade, tá certo? Algumas tribos aceitam até a poligamia. O que é poligamia? Poligamia é um homem da tribo casar com mais de uma mulher. Eles aceitam, algumas tribos, algumas, certo? Outras só permite que o chefe tenha, somente o chefe tenha várias mulheres. Os outros homens só têm uma. Uma das modalidades esportivas que os índios amam, que os índios gostam, é exatamente a corrida com torras de buriti. Nessa prova, 10 índios se revezam carregando torras de madeira que pesam mais de 100 quilos, sabe? E eles saem com aquelas torres de madeira, com aqueles, sabe, aquelas linhas de madeira para ver quem vence. Um dos animais mais ferozes para os índios são os jacarés.
são jacarés, certo? Os índios só identificam os números 1, 2, 3, 4 para dizer que havia ali 10 jacarés. Entendeu? Eles vão até o número 10. 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Para dizer ali tem 10 jacarés naquele rio. Falavam também sobre suas mãos, se os jacarés eram 20, minhas mãos e meus pés. Eles não usam escrita. Se eram 10, eles usam as mãos. Se eram 20, ele usa as mãos e os pés para identificar 20 jacarés. Se passar disso, ele chama outro índio para completar com os dedos das mãos ou dos pés o número. Eles contam os números 1, 2, 3, 10 e muitos para identificar o número de jacarés ou de qualquer outro animal. Certo? Então, são muitas coisas que a gente poderia estar falando sobre os índios. Atividade. Desenhar no caderno alguns objetos indígenas, arco e flecha, o maracá, certo? Tambores, certo? Cocá, que é aquela parte que ele coloca na cabeça, tá bom? Então aqui está a nossa aula e agora vai para a nossa sala de aula este vídeo. Até a próxima videoaula.